Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta que a maioria das pessoas nunca para pensar. Porque acham que ainda tem tempo. Mas e se eu te dissesse que o tempo que você acha que tem já está contado? Não em anos, não em meses, não em dias, em segundos, 2 segundos. Tudo acontece rápido demais. Tão rápido que você não percebe enquanto está acontecendo. Não existe aviso. Não existe preparação. Não existe aquele momento em que alguém bate no seu ombro e fala: Ei, presta atenção. Isso é importante. Não. Não existe isso. Existem apenas 2 segundos. E nesses 2 segundos, tudo já foi decidido. Não o que vai acontecer com você, mas o que você construiu a vida inteira para esse momento. E a pergunta que vai ficar na sua cabeça depois desse vídeo é simples. Se fosse hoje, você estaria pronto. Fica até o final, porque a última parte vai te mostrar algo que quase ninguém percebe a tempo. E quando você entender, você não vai conseguir ignorar. No primeiro instante, você ainda tenta entender. É natural. O ser humano foi programado para buscar explicação antes de aceitar. Então sua mente corre. Tenta organizar. Tenta encaixar o que está vendo em algo que faça sentido. Mas já é tarde para isso. Porque o corpo parou. E a consciência não. E é exatamente aí, nesse intervalo entre o que era e o que passou a ser, que você percebe algo que nunca tinha parado para imaginar. Você ainda está ali, completamente presente. Mais presente do que já esteve em qualquer momento da sua vida. Mas não está no controle. E essa é a parte que ninguém te conta. A gente passa a vida toda achando que o momento da partida é o fim da consciência. Que tudo simplesmente apaga. Mas e se não for assim? E se o que apaga é só o ruído? E o que fica? É exatamente o que você sempre foi. Se isso já te deixou curioso, deixa o like agora. Porque o que vem a seguir é mais pesado. Você tenta reagir. É o instinto. A primeira coisa que o ser humano faz diante do desconhecido é tentar controlar. Então você tenta mover. Tenta voltar. Tenta gritar para alguém que ainda está do outro lado. Tenta entender o que aconteceu. Tenta negociar. Só mais um minuto. Só mais uma chance. Só mais uma vez. Mas não consegue. Porque nesses 2 segundos, algo já começou. Um processo que não depende da sua vontade. Não depende da sua força. Não depende de quanto você quer que seja diferente. Algo que não depende de você. E essa é a verdade mais difícil de engolir. A gente passa a vida inteira com a sensação de que está no controle. Das escolhas. Do tempo. Do futuro. Mas existem momentos em que o controle simplesmente não é mais seu. E esse é um desses momentos. Comenta aqui embaixo. Você acha que teria tempo de reagir? Sério mesmo? Pensa antes de responder. Então, você sente. Antes de ver, você sente. E esse detalhe importa mais do que parece. Porque o que a gente chama de intuição aqui não funciona mais da mesma forma ali. Não é um pressentimento vago. Não é uma sensação que você pode ignorar. É uma certeza que chega antes do pensamento. Uma presença pesada, silenciosa, sem movimento, sem pressa, sem necessidade de se anunciar. Porque quem está observando não precisa se provar para ninguém. E quando você finalmente percebe de onde vem esse peso, já está perto demais. Não dá para correr. Não existe direção para correr. E o mais assustador não é a presença em si. É o silêncio dela. Porque silêncio assim só existe quando quem observa já sabe tudo o que precisa saber. Se inscreve no canal agora. Porque isso aqui é só o começo. O próximo vídeo vai te deixar sem dormir. Mas não é só isso. Porque se fosse só isso, seria simples demais. E nada nesse momento é simples. Existe outra presença, do lado oposto, completamente diferente. Não pela forma, mas pela sensação. Onde uma pesa, a outra eleva. Onde uma paralisa, a outra chama. Não com voz, não com palavras, com algo que você reconhece antes de entender. Como quando você vê uma luz no fim de um túnel escuro. E antes de pensar o que é isso, seu corpo já está indo em direção. E nesse momento, você percebe algo que muda tudo.
Você não está sendo apenas observado. Está sendo avaliado. Não pelo que você disse. Não pelo que você planejou dizer. Não pela versão que você mostrava para os outros. Mas pelo que você realmente foi. Em silêncio. Quando ninguém estava olhando. Compartilha esse vídeo agora. Alguém que você conhece precisa ver isso antes que seja tarde. Agora eu preciso te dizer algo. Algo que a maioria dos vídeos sobre esse tema nunca fala. Porque é desconfortável. Esses 2 segundos não são sobre escolha. Você não vai escolher nada nesse momento. Dedo indicador apontando para a direita são sobre revelação. E revelação é diferente de escolha porque revelação não pode ser falsificada. Pensa comigo. Você pode mentir para o seu chefe. Pode mentir para sua família. Pode até mentir para você mesmo durante anos. Criar narrativas. Justificar decisões. Construir uma versão de você que seja mais fácil de encarar no espelho. Mas nesse momento, não existe narrativa. Não existe versão editada. O que aparece é o que foi construído. Hábito por hábito. Escolha por escolha. Reação por reação. Nos momentos em que você poderia ter feito diferente. E escolheu o caminho mais fácil. Nos momentos em que alguém precisava de você. E você estava ocupado demais com você mesmo. Nos momentos em que sua consciência falou. E você fez silêncio. Tudo isso é o que te puxa para um lado ou para o outro. E o mais brutal de tudo. Você não vai decidir nesse momento. Já foi decidido antes. Foi decidido na segunda-feira passada. No ano passado. Na escolha que você adiou. Na conversa que você evitou. Na mudança que você prometeu para si mesmo e não fez. Para agora. Respira. E me responde no comentário. Se fosse hoje, você acha que estaria preparado? Não precisa mentir. Aqui é um espaço seguro. Existe um ponto em que não dá mais. Não existe ajuste de última hora. Não existe negociação. Não existe aquele famoso "mas eu estava mudando". Porque mudar e estar mudando são coisas completamente diferentes. Mudar é o que fica gravado. Estar mudando é o que você dizia enquanto ainda não tinha mudado. E esse ponto, que parece estar lá no futuro, que parece ser algo que você vai sentir chegando com antecedência, acontece rápido demais. Sem anúncio, sem preparação, sem segunda chance de ensaio, dentro desses 2 segundos. E o que vai ser revelado nesses 2 segundos? É simples, brutal e definitivo. Quem você foi quando ninguém estava vendo. Comenta agora, eu preciso mudar, ou eu estou pronto. Não pensa muito. O que saiu primeiro é a resposta mais honesta que você vai dar hoje. A pergunta nunca foi se isso acontece. Todo mundo sabe que acontece. A pergunta nunca foi quando. Essa também a gente já sabe a resposta. A gente não sabe. A pergunta que importa, a única que sempre importou, é: quando você ia perceber? Quando ia ser o dia em que você parasse de adiar? Quando ia ser a manhã em que você acordasse e dissesse: não, hoje é diferente. Hoje eu mudo de verdade. E não como promessa, como decisão. Porque promessa, todo mundo faz. Decisão é o que fica gravado. E a ironia de tudo isso, você está assistindo esse vídeo agora. Isso significa que você ainda tem o que a maioria das pessoas nesse momento não tem mais. Tempo. Não muito. Ninguém sabe quanto. Mas agora, esse momento, esse segundo, esse é seu. E a pergunta é o que você vai fazer com ele. Se você chegou até aqui, você não chegou por acidente. Alguma coisa te trouxe até esse vídeo. E se você sentiu alguma coisa enquanto assistia, presta atenção nesse sentimento. Porque sentimento assim não aparece à toa. Se inscreve agora. Ativa o sininho. E comenta aqui embaixo: eu preciso mudar. Ou: eu estou pronto. Porque o próximo vídeo vai ser o mais importante que você vai assistir. E dessa vez, você vai querer estar preparado para ele.